Fala vascaíno, fala vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Meu amigo, clima quente e de muita pressão em São Januário. O Vasco amanhã tem um jogo decisivo contra a equipe da Ponte Preta. Protesto na porta de São Januário ontem, muita cobrança em cima de Jorge Salgado. As pessoas tentando colocar o Levenciano como bode expiatório e o Júlio Brandt querendo sair pela tangente. Vamos explicar tudo o que está acontecendo aqui neste momento na política do Vasco da Gama e obviamente falaremos sobre a situação envolvendo reforços. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje o Vasco termina a sua preparação visando o jogo contra a Ponte Preta, jogo que acontecerá amanhã no estádio de São Januário às 16 horas, jogo referente à segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. E os resultados de ontem foram muito ruins para o Vasco da Gama. Deixou o Vasco da Gama numa situação ainda mais delicada. O Vasco está na 11ª colocação com 28 pontos e, pasmem os senhores, a 7 pontos do G4. Hoje, a equipe que está ali na 4ª colocação é o Botafogo. Quem diria que está com 35 pontos. O Botafogo que conseguiu se ajeitar com o técnico Anderson Moreira. Hoje o Vasco da Gama finaliza aí esse processo de preparação. Foram 7 dias para o Lisca encaixar esse time do Vasco. E se o Vasco não vencer, eu acho que a situação do Lisca vai ficar muito preocupante no comando técnico da equipe. O Lisca já disse que tem muita coisa errada, que falta química e é preocupante. Temo pela saída aí do Lisca se não vier um resultado positivo. Para esta partida, o Vasco terá aí 3 desfalques. O Rômulo está suspenso devido ao 3º cartão amarelo. O Morato foi expulso na última partida e o Sarrafiore ontem foi diagnosticado com Covid-19. Ou seja, o Sarrafiore vai cumprir isolamento de 10 dias conforme manda o protocolo aí da CBF. Porém, o Vasco vai contar aí com o retorno de Castan e Daniel Amorim, que estarão à disposição do técnico Lisca. O Lisca durante toda a semana treinou no esquema aí do 4-3-3, conforme a gente tem anunciado. Então, o provável time do Vasco da Gama: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Castan e Zeca. Bruno Gomes, Galarza, Marquinho Gabriel, Léo Jabá, Peck e Cano. E boa sorte aí pro Cano, porque o Cano está amargando um jejum de 6 jogos sem fazer gol. Perfeito, pessoal? E segundo os matemáticos aí, o Vasco só tem 10% de chance de subir para a Série A. Então é jogo decisivo. Com relação à situação envolvendo reforços, meus amigos, a essa altura do campeonato, eu estou descrente que chegue alguém aí para resolver os problemas do Vasco. Mais uma semana se foi
e o Pássaro mais uma vez demonstrou a incompetência que lhe é peculiar. Perfeito? Bom, meus amigos, e ontem teve um protesto em São Januário. Vários youtubers aí contando a sua versão da história, mas a gente vai explicar uma coisa aqui. Eu acho uma covardia, um oportunismo barato imputar qualquer culpa ao Levenciano. O Levenciano está no cenário político do Vasco 2, 3 anos. O Levenciano não tem culpa de rigorosamente nada do que está acontecendo aí no Vasco. A carruagem, ela está afundando há 2 décadas. Perfeito? Então vamos imputar a culpa aos presidentes que passaram ao Vasco da Gama. Vamos cobrar sem sacanagem e sem oportunismo. Parece que o Júlio Brandt ontem, ele foi cobrado lá em São Januário. Um cara que, se vocês pararem para poder pensar em todas as eleições que ele disputou, ele arrumou confusão no Vasco da Gama. Foi assim em 2014, 2017, 2020. O Jorge Salgado justificou toda essa situação, imputando culpa ao Levenciano, dizendo que o Júlio Brandt o procurou, mas o Levenciano não. Eu sou testemunha. O Levenciano deu aí a possibilidade ao Vitor Roma de um patrocínio de uma multinacional. Não fizeram contato com essa empresa porque não quis, era um patrocinador muito forte, e para atender o seu próprio ego, o Vitor Roma preferiu deixar para lá. Mas é o seguinte, se esse povo aí quer a união, se o Júlio Brandt é bem intencionado, eu sugiro ao Júlio Brandt, o Mussa é da chapa dele e é urgente para que ele renuncie essa ação. Tire essa ação aí, Mussa, da justiça para o Levenciano assumir. Vocês não são opositores ao Jorge Salgado? Então age dessa forma, retire essa ação, que aí a gente vai se unir. Vai ser um gesto de vascaíno muito bacana se vocês fizerem isso. Mas vocês estão apegados a cargos, a interesses escusos dentro do Vasco da Gama. Acho muito pouco provável disso aí acontecer. Quem começou toda essa situação foi essa chapa amarela, o seu Júlio Brandt. Ele é responsável direta e indiretamente por ter colocado o senhor Jorge Salgado no poder. Então, meus amigos, é o seguinte: não caiam nessa lorota de terceira eleição, mas cobrem para que o senhor Mussa, para que o senhor Júlio Brandt retire essa ação e para que o Leven possa assumir. Porque a ajuda o Jorge Salgado não quis. O Leven levantou a possibilidade dessa comissão que faz a gestão aí no Vasco da Gama fosse no escritório dele para dar de presente o projeto Somamos. Eles disseram não e o Vasco está nessa situação. Qualquer coisa que passe disso é oportunismo, fake news de uma galera aí que ficou calada durante a gestão do senhor Alexandre Campelo. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!